Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto do trabalho, onde começaremos a discutir formas, meios, itens que devem ser pensados ao se elaborar eh, os procedimentos que irá ser adotado nas tarefas, no desenvolvimento das tarefas pelos funcionários. Então, quando falamos de projeto do trabalho, a gente tem que se lembrar que boa parte da, da engenharia de produção se tornará gestores, né, de operações, seja as mais diversas operações. E lidar, gerir processos, gerir operações, desenvolver operações e processos está diretamente relacionado a lidar com pessoas. Então, lidar com pessoas talvez seja a atividade mais complicada, talvez mais difícil de qualquer gestor. E quando a gente liga essa lidar com pessoas, gerir processos, gerir operação, a gente também não pode esquecer de produzir algo ou valor ao nosso cliente. Então, o cliente é o foco, vamos dizer assim, de todo o nosso processo. É ele que irá adquirir aquilo que estaremos produzindo. E quando a gente pensa nessa questão de valor ao cliente, a gente passa por mudanças nos processos, evoluções, formas de pensar e tudo mais, que a gente sai de um processo que o objetivo era sempre obter a maior produtividade possível. Não que isso deixou de ser objetivo, não que isso foi deixado de lado, mas temos que pensar nessa maior produtividade possível ligando, né, ou mudando, interagindo com as pessoas, a forma de lidar e trabalhar com essas pessoas. Então, hoje você consegue maiores produtividades é, trabalhando em equipe, buscando desenvolver talentos individuais na empresa, buscando a sinergia e trabalhando em grupo. Então, por isso que quando eu comento lidar com pessoas, gera, gerará, né, para quem quando iniciar a carreira, for gestor, pois é justamente difícil encontrar essa sinergia, essa harmonia para desenvolver o melhor trabalho possível. E entrando no projeto do trabalho, a gente pode pensar, né, o como melhorar esse projeto do trabalho. Partes, a gente tem que pensar que o ser humano tem variações de humor, tem variações emocionais e não funciona 100% do tempo com a mesma capacidade, com a mesma atenção. E aí, nessa fase de desenvolver projeto do trabalho, a gente tem que pensar nesse fator humano e no fator ambiente no qual está inserindo esse processo. Então, ao se analisar o projeto do trabalho, precisamos pensar muito, né, ao que vai ser analisado. Então, se existe já um método implementado, como nós iremos ver no próximo vídeo, é necessário a gente buscar melhorias desse método, tentar documentar a forma como o método, os processos são desenvolvidos, tentar verificar possibilidades de melhoria, ou se for um novo projeto, um novo método, desenvolver todo esse projeto da melhor maneira possível para se otimizar os processos realizados. E aí quando a gente fala nessa busca por melhoria nos processos ou desenvolvimento dos novos métodos, a gente passa por alguns fatores. O primeiro deles, né, a primeira questão, vamos dizer assim, seria a questão de pensar em mudanças e especialização de trabalho. Esse item surgiu, né, começou a ser discutido lá atrás com Taylor, Ford, na especialização, na divisão, na busca por balancear as linhas de montagem por meio da linha móvel, né, da esteira. E tudo isso
leva a estudos que a gente precisa identificar as melhores formas, tentar balancear as atividades ao longo do tempo, tentar equilibrar os tempos de operação. Dentro dessas mudanças, a gente tem que pensar também que cada vez mais numa expansão do trabalho barra a importância do trabalhador. O trabalhador é um ativo da empresa. São eles que, na maioria das empresas, geram o valor para a empresa. Então, nessa expansão, é buscar enriquecimento do trabalho, buscar desenvolver formas de motivar, formas ergonômicas, que mostre ao funcionário, ao operador, o quão importante ele é dentro do processo. Até tem um termo do empowerment, né, que é dar esse poder, vamos dizer assim, ao operador, criar rotas ou rotações do trabalho e tudo mais. E aí temos o método do trabalho. Vários métodos poderão ser desenvolvidos, atualizados, formas de pensar, e a gente vai discutir ao longo de toda essa disciplina, de todos os próximos vídeos, a gente vai discutir um pouco sobre esse método do trabalho propriamente dito. Nos próximos slides eu vou comentar um pouco mais sobre cada um desses componentes, a parte psicológica, motivação, ergonomia, padrões e medições, que são alguns fatores que, de certa forma, auxiliam na forma de se pensar, de se atuar e no desenvolvimento do projeto. O primeiro item, componente psicológico, como eu já falei logo no começo do vídeo, o ser humano apresenta variações de humor. O ser humano tem várias situações que afetam tanto positivo quanto negativo. E aí cabe ao gestor, tentar entender, verificar esses problemas. E algumas reportagens, alguns estudos mostram, né, a questão a falta, né, o absenteísmo e o alcoolismo, que vem aumentando, e muitos desses problemas está relacionado justamente a fatores sociais, a clima organizacional, ao ambiente do trabalho. Então, alcoolismo, né, como nessa reportagem, é ainda a principal causa de afastamento de trabalho, né, dos operadores por meio de uso de drogas. Então, é necessário cuidar dos operários, das pessoas do trabalho. Muito dessa desmotivação, desses problemas, são por meio das metas inatingíveis que muitas vezes são propostas, são impostas aos operadores. E aí, quando a gente pensa nessas metas, gera a desmotivação. Outro item é a falta de investimento ou a falta de fazer o funcionário se sentir bem visto dentro da empresa, como fator importante. Então aí envolve a questão do treinamento, envolve a questão da identidade do trabalhador com a empresa e da empresa com o trabalhador. A gente pode pensar também na questão do clima organizacional, que depende muito, né, da cultura, da forma de se ver o funcionário, de mostrar a significância do trabalho para o trabalhador, dar muitas vezes autonomia para eles tomarem decisões, fornecer feedback, dar retorno sobre a evolução, sobre a melhoria, entre outros fatores. Muitas vezes também empresas têm infraestruturas ultrapassadas, inadequadas, ambiente de trabalho escuro, máquinas que, em vez de ajudar, mais atrapalham. Então, a questão da infraestrutura também afeta e gera essa desmotivação. E tudo isso, né, está ligado à motivação, que nem sempre a motivação do operador é a motivação financeira. E
existem outros fatores, nem sempre só maiores salários são os fatores que mais motivam. E aí, dentro dessas motivações, que aquilo que gera ou afeta, de preferência positivamente, no desenvolvimento do trabalho, das ações dos operadores, a mais conhecida, que é a pirâmide de Maslow, né, da hierarquia das necessidades, ele traça muito bem essa questão da motivação, começando sempre com a questão fisiológica, então alimentação, descanso, é, questões do organismo e tudo mais. Essa parte fisiológica, se bem estabelecida, se sem nenhum grande problema, tende o operador a desenvolver melhor as suas atividades. Num segundo nível dessa pirâmide, a parte de segurança, né, segurança física propriamente dito, segurança de não perder emprego, segurança de em relação à sua família, em relação ao meio ambiente e tudo mais. Então, estar seguro também é outro item aí das necessidades. Uma terceira questão relacionada a amor, relacionamento, família, amizade, onde a realização, vamos dizer assim, de se sentir ou fazer parte, pensar que faz parte a alguma comunidade, a um ciclo de amizades. Então, é a questão do pertencimento a algum relacionamento que possa auxiliar, né, nessas necessidades. A estima, aí já vai para a parte da autoestima, da questão de conquista, do prestígio, do reconhecimento, o status propriamente dito, o que conquistou, o que melhorou, o que pode ajudar, o que não pode ajudar, entre outros itens. E o topo da pirâmide é a parte de realização pessoal, da autorrealização, de se sentir capaz, a questão do orgulho, de se sentir orgulhoso por aquilo que fez e desenvolveu. Sentir-se capaz e não ligar para a opinião dos outros, as opiniões alheias, os palpites que sempre tem que talvez mais atrapalha do que ajuda. Então, motivação, a gente pode discutir várias teorias, né, mas nem sempre a gente precisa lembrar ou pensar que é só questão financeira. Existem outros diversos fatores. Indo para a ergonomia, a ciência, vamos dizer assim, que é estudar o relacionamento do homem com o ambiente, com as tarefas, com questões físicas, com questões perceptivas, questões sensoriais. Então, de forma geral, a ergonomia vai buscar estudar o ambiente com o operador e a máquina, né, ou a ferramenta que será adotada, por meio de análise das suas habilidades, por meio da análise da sua capacidade física, motora, ergonômica e tudo mais. E também as limitações para o desenvolvimento das atividades, das tarefas. Então, dentro da ergonomia, a gente estuda ou pode classificar algumas variações. A primeira, ergonomia física, está relacionado diretamente à questão da anatomia humana. Então tem lá as bases fisiológicas, as medidas antropométricas e biomecânica, o funcionamento do corpo, né, as articulações e tudo mais, que se tiver excesso, né, de movimentos, repetição de movimentos pode gerar doenças de trabalho. Essas medidas, vamos dizer assim, de forma geral, são utilizadas no desenvolvimento dos padrões, das áreas de trabalho, da disposição das ferramentas.
Tem uma segunda ergonomia, que é a cognitiva, mais ligado a processos mentais, percepção, memória, raciocínio, resposta motora. Então, estudo da carga mental, do estresse do trabalho, o quanto isso pode estar relacionado a desempenho, a tomada de decisões corretas. E uma terceira, que é a organizacional, que já envolve parte da questão estrutural, estrutura organizacional, das políticas, questões de comunicação, de trabalhar em grupo, alguns paradigmas que podem ser novos, podem ser implementados. O que o Covid gerou também entra um pouco nessa ergonomia organizacional com teletrabalho ou home office, onde houve mudanças da forma de se trabalhar. Então, são vários itens que a gente pode elencar nessa questão do estudo. E o último item, o último padrão, tem a ver com padrões e medições. Ou seja, para eu conseguir verificar melhoria, desenvolver novos métodos, novos processos, eu preciso documentar esses movimentos, documentar os processos, e isso vem por meio de padrões pré-estabelecidos. Numa das análises que a gente vai ver futuramente, que é o princípio da economia de movimento, envolve justamente otimizar as operações, os movimentos realizados pelo operador em sua bancada. Então imagina lá um operador que monta um componente em sua bancada, verificar o quão eu posso otimizar os movimentos dentro dessa bancada. Então, essa economia de movimentos quanto ao uso do corpo humano, quanto à disposição do trabalho, quanto às ferramentas e equipamentos. E como a gente verá mais para frente, tem lá um fluxograma para a economia de movimentos, que é de movimentos simultâneos. Né? Então, analisar os movimentos das duas mãos, o que o operador está fazendo. E os fluxogramas, como iremos ver mais para frente, justamente ferramentas que vão nos auxiliar na forma de representar, na gestão visual, vamos dizer assim, muito utilizado pelos gerentes para mapear o processo, para demonstrar o processo. E aí existem várias formas. Só para ilustrar uma, de um formulário padronizado para fluxo de processo. E aí a gente já começa a ver algumas notações usuais na análise de tempos e movimentos. Então, é possível ver por meio de uma simbologia qual etapa é operação, qual etapa é transporte, qual etapa é inspeção, qual etapa é espera e qual etapa é estoque. Então, temos a descrição das atividades, dos passos, temos o tempo de cada uma das atividades e, dependendo do tipo da atividade, nós temos a distância percorrida pelo operador, pelos componentes, dependendo lá como a gente estará analisando. Então, neste caso, a gente tem lá um fluxograma para a fabricação de uma bateria. E nela, a gente tem lá todos os passos. Para linkar também essa parte dos métodos de trabalho, mas agora voltado à chão de fábrica, vamos dizer assim, ao desenvolvimento das operações, é possível listar vários itens para a melhoria da produtividade. Então, elencando alguns aqui como processos, categorizando, né, dentro de processos, produtos, operações pessoal e a organização de trabalho, nós vemos nessa lista vários elementos que o curso de engenharia de produção trabalha, muitas delas até em outras disciplinas. E aí, dentro da engenharia de métodos, a gente tem uma certa interdisciplinaridade, né? Algumas coisas
que a gente vai discutir já foram vistas de alguma maneira em outras. E o que a gente vai discutir, a gente pode aplicar também as ferramentas nas outras áreas da produção. Então, pegar lá a parte de processos, layout, fluxo, sequência, movimentação, está diretamente relacionada ao projeto da fábrica. Então, movimentação de máquinas, dos materiais, dos equipamentos, quando houver movimentação dos equipamentos. Questão do produto, armazenagem, manuseio, questão de qualidade. Operações, ligando um pouco lá a PCP, a sequência das operações, também relacionado ao desenvolvimento de novos produtos, né, da parte do PDP, as sequências, as atividades necessárias, a parte de desenvolvimento pessoal, né, a questão da segurança do trabalho, ergonomia, treinamento. Mais uma vez lembrando, operador é um ativo importante para a empresa. E organização do trabalho com ritmo, cadência, divisão das tarefas, a formação da equipe, sempre buscando melhorar os processos, as metas, as métricas do processo. Para finalizar, eu deixo mais um questionamento para a gente discutir nos comentários, nos ambientes que vocês acharem melhor. Pensando um pouco no projeto do trabalho, com um pouco do que a gente discutiu durante esse vídeo, até que ponto a pandemia irá impactar na forma de se pensar o projeto do trabalho? Será que haverá muitas mudanças nos métodos que até então eram adotados para os que deverão ser anotados devido a essa mudança forçada e de proteção? Então, o que vocês acham? Deixe o seu comentário, vamos tentar debater um pouco sobre isso, discutir um pouco sobre isso, que debatendo e trocando ideias, todos tendem a evoluir na sua forma de pensar. Por hoje, nesse vídeo, era isso que eu gostaria de falar. Até o próximo vídeo, um abraço a todos.